qual é seu nome? Milena. Milena, eu vou te fazer uma pergunta. Qual é a sua percepção sobre a morte? Nossa! Ai, qual a minha obsessão sobre a morte? Nunca me fiz essa pergunta. Sério, eu nunca parei pra pensar também sobre a morte. Você já perdeu alguém? Já, uma pessoa que era muito importante na minha vida. E como é que você lidou com essa fase? Não lidei. Não. Você passou por todas as fases do Não. luto? Não, eu só continuei, só vivi, só continuei. Depois, tanto é que depois eu tive que ir no psicólogo pra tratar isso. Mas fora isso eu só lidei. Desculpa, eu só lidei, literalmente. Foi bem difícil, muito difícil. Só na hora, tipo, o impacto na hora da notícia foi horrível, fiquei sem chão. Mas depois que eu vi ele fechando o caixão, foi como se nada tivesse acontecido. Entendi. Muito obrigada. De nada. Ainda bem que não tem pra mim. Olá, qual é seu nome? Angélica. Angélica, vou te fazer uma pergunta. Você já falou como falar com uma criança sobre a morte? O que você vê sobre isso? Olha, como eu perdi minha mãe com 8 anos de idade, eu acho que a única coisa mais sensata a se falar é tipo, não chegar você falando, sua mãe morreu. É tipo você falar, olha, sua mãe foi para um lugar melhor, ela não estava se sentindo bem. Tipo, tentar meio que convencer a criança de que onde ela tá, na terra, né, no caso, não é um lugar bom e para onde ela foi um lugar melhor. Aí depois, quando a criança vai crescendo, ela vai tentando entender o que realmente aconteceu. Muito obrigada. De nada. Boa noite, qual é o seu nome? Marcelo. Marcela, de acordo com o que você vê, como a mídia ela influencia na nossa visão de morte? De morte? Uhum. O que você acha que é passado, o que é transmitido pra gente através da mídia, na televisão, na internet? Como é que ela influencia sobre a nossa opinião? Nos dias atuais, a mídia ela influencia muito, né? Tanto da gente, tanto no mercado do trabalho, como também no nosso meio atualizado de amplo tudo que está acontecendo no mundo, né? De vários assuntos. E eu acho que a mídia, ela tem seus lados ruins e os lados bons, né? Os lados bons que ela não deixa atualizado e os ruins que tem ali assuntos pesados que muitas vezes causam gatilho na gente. É isso que eu acho sobre a mídia. Muito obrigada, viu, por essa resposta. Oi, boa noite, qual é o seu nome? Larissa. Larissa, eu vou fazer uma perguntinha pra você. Você tem algum suporte para lidar com um paciente terminal? Depende. Paciente está para morrer? Suporte tanto terapia, religião, como é? O que você Em enquadraria? questão de religião, acho que cada pessoa tem sua religião, né? E tem muitos pacientes que não aceitam um certo tipo de tratamento por conta da religião. E como qualquer profissional tem que respeitar, né? E em questão da morte, acho que todo mundo tem sua hora, né? É coisa que acontece da vida. Ótimo. Bom, boa noite, qual é o seu nome? João Pedro. Bom, João Pedro, por que é tão difícil lidar com a morte segundo o seu ponto de vista? Ou não é? Você não acha? Eu acho complicado, pois o final de tudo, né? A gente não sabe de nada do que acontece depois. É um tema que é sensível. É um tema que causa muita ansiedade, muito medo. Então, Você já perdeu alguém? eu perdi, com certeza. Sempre perde alguém. Eu perdi minha bisa era muito próxima. Foi uma coisa que foi difícil esperar. Você conseguiu vivenciar todas as fases do luto, certo? Bom, não sei quais são todas as fases do luto certo. Você teve raiva? Você se sentiu deprimido? Ou você era criança? Você já era adulto? Eu fiquei mal, fiquei deprimido. Precisou de alguma ajuda psicológica? Ou só tentou viver, continuar normalmente? Eu fui tentando viver um dia depois do outro e aí a gente foi Vai superando aceitando, com o tempo, né? vai aceitando. Mas foi complicado, mas é parte da vida, né? Não tem como evitar. Uma hora nossos pais vão morrer, uma hora a gente vai morrer. Tá ótimo. Muito obrigada, viu? Obrigado. Vai. Bom, boa noite. Qual é o seu nome? Meu nome é Yuri. Yuri, vou te fazer uma pergunta aqui sobre o nosso tema sobre a morte. Bom, você tem medo da morte? Não. Por quê? Eu aprendi a não temer algo que eu já espero. Nem pra todos, né? Ótimo. Boa noite, gente. Eu vou
interferiu de alguma forma no processo do luto? De algum de vocês já passou pelo luto? E se a religião, ela ajudou, como é que foi? Sim, na minha parte, porque eu era evangélica, eu meio que me afastei um pouco da igreja. E quando eu perdi minha avó, eu era muito apegada a ela, então ela era católica. Então, aquela fase de ter missa, essas coisas, missa de 7 dias, missa de 1 mês, eles não permitiam a presença, não permitiam que eu pudesse chegar lá, eu pudesse ir. Então, eu acho isso muito errado, porque não importa a religião, não importa a religião, porque, querendo ou não, é o mesmo Deus. Então, isso não questiona, não interfere a sua presença de estar no lugar. Não vai mudar a forma que você crê em Deus, não vai mudar a forma que você tem fé. Então eu acho isso muito errado, no meu ponto de vista. Vocês tiveram alguma experiência? Não. Não? Então tá ótimo, obrigada. Obrigada. Boa noite, qual é o seu nome? Victor Bruno. Victor Bruno, eu posso te fazer uma pergunta? Qual seria a sua sensação de ser imortal? Vixe. Não sei, meio difícil essa pergunta, mas acho que seria legal, né? Viver o resto eternamente. Sem nenhum problema, né? Sem nenhum problema. Tendo saúde. Tendo saúde e disposição. É só isso que você pensa sobre? Não consegue pensar em mais nada? Não. Basicamente só isso. Tá ótimo, muito obrigada, viu? Meu nome é Thalita, eu sou aluna do 7º período de enfermagem acadêmica aqui do Centro Universitário Unitop. Qual é o nome da senhora? Sou Patrícia Policeno, coordenadora do curso de fonoaudiologia. Ótimo. Bom, eu trouxe uma pergunta aqui pra gente fazer uma reflexão com a senhora, duas perguntas na realidade. Vou falar uma delas agora, tá? Tá. Bom, a senhora tem medo da morte ou tem mais medo de perder um ente querido? Acho que nenhum dos dois. Depois que a gente começa a estudar a morte, o viver, o luto e saber que a gente pode ter uma morte feliz, eu não tenho mais medo. Ótimo. Bom, e para finalizar, o que a senhora poderia falar para mim, o que é a vida? A vida é o viver hoje. É você se aceitar, é você saber que o seu viver faz parte de um plano. Esse plano você faz com sua vida, com a vida dos que te rodeia, família, amigos. A morte só faz parte do processo de viver. Então, se eu aceito a morte como um processo que faz parte do andamento natural do ser vivo, eu vou ser muito mais feliz. Eu não vou ter medo. A morte é aquela que não está preparado por pendências. Essas pendências podem ser familiar, pessoal, profissional, uma pendência que eu fiquei adiando para falar eu te amo para uma pessoa. Eu fiquei adiando para minha mãe, por exemplo. E de repente eu não tenho mais a minha mãe, de uma fatalidade, ela foi a óbito. E como eu fiquei, porque eu estava com ela, mas eu não falei eu te amo. Isso é só um exemplo. Então a gente precisa viver em paz, sem ter pendência, sem ficar adiando. O adiar faz com que a gente tenha remorso, mágoa, sentimentos ruins para conosco e para o próximo. Sabendo que a morte faz parte de um processo, seja uma morte súbita, seja uma morte por doença, seja por uma morte que eu não estava preparado para mim. Mas eu sabendo que faz parte, a gente vai ser feliz. Ai, querida. Muito obrigada.